Olá, eu sou Edson Costa e estamos começando o nosso podcast. Você pode dar um pulinho ali no YouTube e fazer a sua inscrição, ative o sininho, aí você passa a receber as notificações, até porque a cobra está fumando quase sempre aqui no nosso podcast. Siga-nos nas redes sociais. Daqui a pouco o Rodrigo Gonçalves, o Matheus Bueno vão colocar na tela para você essa sinalização. Hoje a entrevista é muito legal com a professora Célia Maria Castro Goulart. Professora Celinha, como é conhecida, tem toda uma história no magistério, na educação infantil, e nós temos coisas muito sérias para descortinar neste episódio. Fico feliz pela sua presença aqui. Obrigado, professora. Eu vou te chamar de tu, porque eu sou mais velho, eu tenho esse direito, não tenho? Estamos tratados, então nos chamamos de tu. Que legal. Porque é a nossa linguagem gaúcha, né? Claro, imagina, né? O senhor está lá em cima, exatamente, cuidando da gente. Ele está lá em cima e a gente está aqui cheio de pecado, né? É verdade, e não são poucos, né? É verdade. Mas o teu sonho lá atrás era ser veterinária, advogada e até jornalista. Jornalista, isso Olha mesmo. Só. E como é que houve essa guinada, né, para a educação, para ser uma educadora? Bem, eu comecei, né? Eu vim para Rio Grande em 81. Nascida em Canguçu. Canguçu, maior minifúndio do Brasil. Exatamente, agricultura familiar. Agricultura né? familiar. Fantástica. E eu sou a 7ª filha de uma família de 10 irmãos. Meus pais eram agricultores. Time grande, hein? É, time grande. Era um time de futebol quase completo, né? Daqui a pouquinho podia ainda tinha, fazer um banco de reservas. Eram 12, né? Na real, os pais e os 10 Sim. filhos eram 12, sobrava um. Era um time de futebol. Ainda tinha um reserva ainda, né? Então eu vim para Rio Grande, né? E o meu sonho era esse. Eram 4 sonhos, né? Eu queria cuidar das crianças, cuidar dos animais, escrever e cuidar dos direitos das pessoas. Uhum. E aqui cheguei, em 1981. Meus irmãos já moravam aqui. Eu tinha um diagnóstico de uma escoliose. Inicialmente. Inicialmente eu tinha um diagnóstico de uma escoliose. Que não é nada grave, né? Mas pode evoluir, né? A princípio, o pessoal achava que eu não chegaria aos 20 anos de idade. Se ela continuasse evoluindo. Porque ela era congênita. Ah, congênita. Bom, aí complica. Ela poderia avançar naquela fase do salto do crescimento, como eu não tive isso, né? Eu meço menos. Eu sou a mulher que perdi para a fita métrica, como diz um dos meus médicos, né? Que altura tu eu tens? Meço. Hoje eu devo ter 1,48 mais ou menos. 1,48? Tinha 1,49. Para basquete ia ficar ruim, né? Talvez uma natação, alguma coisa assim, quem sabe, por né? Aí. Uma ginástica aquática, talvez, né? Também. Bom, mas eu tive uma primeira professora muito legal, lá em Canguçu, né? E eu gostava muito dela. E eu também queria ser professora por causa dela. Uma inspiração. Aqui chegando, as coisas não eram bem como a gente pensava. Embora a cidade fosse muito bonita, fosse muito boa quando chegamos aqui, em 81, meus irmãos já moravam desde a década de 70 aqui. Nesse inteirinho de avaliar a coluna, o meu pai sofreu um acidente e veio a óbito. E a minha mãe teve que vir comigo e com as 3 irmãs que moravam lá fora para Rio Grande. E ela não permitia que a gente ficasse sem estudar de forma alguma. Porque ela dizia que o estudo ninguém tirava da gente. E ninguém tira da gente. E aí, entre meus sonhos de ser veterinária, só tinha em Pelotas. Jornalismo, só tinha em Pelotas. Direito, tinha em Rio Grande. Mas tinha que comprar livros. E não era tinha tudo dinheiro. muito caro. Não tinha dinheiro para isso. Então, eu escolhi, a princípio, fazer pedagogia, educação infantil e disciplinas pedagógicas do ensino médio. Entrei na faculdade em 91, por vestibular livre concorrência. Fui a 5ª colocada no curso. Entrei. E assim que eu comecei a ter as primeiras aulas com o professor Paulo Munhoz, professor Jorge Alberto Mendes Assunção, já falecido, né? Olga Miranda, Maria Mir, tantos outros, eu me encantei pela educação. E resolvi naquele momento que eu não queria outra coisa. Bom, o caminho é esse. Aliás, eu esqueci de dizer que tu tens um livro, né? Sim, eu tenho um livro Qual publicado. é o nome do livro? Apenas Amor, Poemas e Crônicas. Falou em amor, tá tudo certo. Porque eu acho que se a gente tiver amor,
O apenas é só um detalhe, né? Porque se tem amor, tem tudo. E aí, em 1998, houve o concurso público, então. Né? Aí eu me formei em 91, Claro. padrão na minha turma, né? Não pude comprar um livro durante a faculdade, porque não tinha dinheiro para isso. Mas como eu gostava muito de ler, meus professores sempre me davam livro de presente, me emprestavam, e meus estágios eu fiz com isso. Me preparei, me formei, e em 98, primeiro eu fiz um concurso que o Estado forneceu, o governo Antônio Brito, para o Estado, mas como eu acho que ele só queria a taxa do concurso, porque assim que fizemos o concurso Era um foi caça-níquel, cancelado. né? Aliás, os governos costumam fazer muito isso. Né? Exatamente, principalmente se for em cima de quem tem menos. Geralmente. E eu pior. que tive a taxa da inscrição do concurso, no valor de R$20, eu tive emprestado por um amigo. Que era um bom era dinheiro. Muito dinheiro. Imagina. Em 97, acho que foi isso. 98. Era muita grana. Muita eu fiz o grana. concurso do Estado, ele cancelou o concurso, logo depois não devolveu a taxa para ninguém. Ok, tudo bem, Deus tem mais para dar do que o outro para tirar, né? Em 98, fiz o concurso para a Prefeitura Municipal de Rio Grande, livre concorrência, embora eu tenha uma deficiência física na coluna. Entendi. Eu fiz por livre concorrência, passei no concurso. Agora a tua dificuldade é como a minha, em matemática. Foste reprovada fui em reprovada matemática financeira, como é que é? No curso de técnico de transações imobiliárias, que eu fiz também. Eu sou muito ruim em matemática. Bah. Porque depois que eu entrei na faculdade, eu tive que me comunicar. Eu era muito quieta, muito fechada, não falava quase, né? Aí na faculdade eu tive que aprender. Até porque não tem saída, né? Não tem saída, né? Porque tinha um professor que chegou e disse assim, ó, aqui, pessoal, não é que nem o ensino médio. Aqui ninguém dá nada para vocês. Aqui vocês têm que correr atrás, como tem que ser, né? E eu corri atrás do que eu queria, do que eu sonhava, que era mais do que sonhar, projeto de vida. E eu fiz o concurso. Aí o concurso... Chegasse a assumir, não? Tinha validade de 2 anos. Aí ele foi prorrogado por mais dois. E eu entrei em 17 de junho de 2002. Eu fui nomeada para trabalhar com pré-escola na época, que pré-escola era crianças. Embora a minha habilitação seja para trabalhar com crianças de 0 a 6 anos e disciplinas pedagógicas do ensino médio, o concurso que eu fiz, eu fui nomeada para trabalhar com pré-escola na época, Bom, e aí... que era o Jardim A com 5 anos e o Jardim perfeito. B com 6. Eu lembro disso. Porém, chegando na EMEI, onde eu fui trabalhar, me colocaram para trabalhar com maternal, com criança entre 2 e 3 anos. E como eu era muito mãezona, muito carinhosa com as crianças, me deram os pequenos. E aí, a prefeitura tinha um convênio com era um convênio com uma empresa, uma senhora que tinha um chamado Fraternidade, que ali onde é a escola, EMEI Fraternidade hoje. Centro Educacional Fraternidade, eu acho. Ela tinha um convênio que fornecia pessoas para auxiliar os professores. Só que como a minha sala era pequena, eu era muito amiga dos alunos, a gente brincava muito, e eu acabava ficando sempre sozinha. Quando a minha coordenadora pedagógica, às vezes ia me auxiliar, e eu tenho belas coisas que ela escrevia para mim, né? Quando estava sendo difícil para mim carregar muita criança no colo. E a coluna que até então eu não tinha dor, eu comecei a sentir dor. Aí foi agravando o quadro, né? Eu comecei a sentir dor, até então eu não tinha dor nenhuma. Porque eu trabalhei de babá, entre os meus que eu cuidei, tem um procurador federal, Pelotas, e tem um médico em Marialva, Paraná. Entre as 2 crianças que eu cuidei, quando eu fui babá, durante 4 anos. Eu cuidei dessas crianças, tem um médico e um procurador federal. Bom, que não convém dizer o nome, porque não perfeito, não é o caso. Bom, aí lá no município foi aí também que eu fui me encantando. Quais as escolas aqui? Eu trabalhei em 2 escolas só. A EMEI Oscar Moraes, na hidráulica, que foi para onde eu fui assumir como nomeada. Oscarzinho, que é o nome de um vereador, Oscar Ferreira de Campos Moraes. Sim. Que eu não o conheci, mas a escola era maravilhosa. Grande figura humana. E a outra escola? A outra escola é a EMF Clemente Pinto, uma escola municipal de ensino fundamental. Bom, e quando é que começa e agora... O meu problema começou... O teu problema começou onde exatamente? O meu problema começou quando eu comecei a trabalhar com crianças que não foi para a área que eu fui nomeada. O que caracterizava já uma certa distorção. Uma distorção. Por quê? Porque quem me nomeou, eu passei por exame médico. Eu tive análise de exames e exame físico. Em tese, eu deveria ter tido. Não lembro direito se o médico me examinou. Eu sei quem é o médico, mas não lembro direito se ele me examinou. Sei que os exames foram avaliados, mas não lembro de ter nem a pressão arterial verificada, antes de assumir, mas não vem o caso.
Eu não tinha dor. Não tinha por que eu me preocupar com a coluna, não tinha dor. Eu fui para trabalhar com crianças de 5, 6 anos, na época, que era 6 anos de Jardim B, hoje é o primeiro ano. Então, comecei a carregar crianças no colo e comecei a ter dor. E ocorre que eu não podia pedir mudança de turma enquanto eu estivesse em estágio probatório, que dura 3 anos. Só que passaram-se 3 anos e não saiu o meu bendito estágio probatório. Embora com uma excelente avaliação da minha diretora, excelente diretora e a minha vice-diretora, não saía tal. Aí, um dia eu comentei com elas que eu estava sentindo dor. Embora eu nunca tenha falado que eu tinha uma deficiência na coluna, mas o pessoal percebia, né? Porque é bem visível, né? Hoje não, porque eu estou fazendo tratamento, mas reorganização postural global, RPG. Estou fazendo hoje, entre outros tratamentos. Daqui a pouco, essa história vai pegar fogo, porque a professora Celinha acabou sendo exonerada. É uma história cabulosa. Segura. Então, um dia eu comentei com a diretora que eu estava sentindo muita dor. E mesmo com dor eu ia trabalhar, eu não faltava trabalho. E aí ela me deu uma turma de 5 anos. Só que nessa turma de 5 anos tinha crianças que vinham de lares de passagem. Sim. Tipo raio de luz, um exemplo. E crianças que têm medo de formar vínculo e perder o vínculo. Então essas crianças tinham que entrar, em outras palavras, na marra, no colo da professora. Porque criança na educação infantil, até 2017, não era permitido voltar para casa. O professor tem que agarrar na marra e levar para dentro da sala de aula. E a criança ia esperando para tudo que era lado, e eu caindo junto com a criança e levando a criança para a sala, cuidando sempre para não machucá-las. Uhum. Porque o meu desejo era fazê-las se sentir bem na escola. Elas estando bem, elas tinham vontade de voltar, e elas voltando, eu me ensinava o que precisava ser ensinado. Mas esse é o papel do verdadeiro educador. É o papel do verdadeiro educador, mas ele não agrada a todos. Humana, né? Ele não agrada a todos, esse papel aí. Não vai. Porque dentro da própria escola, muitas vezes, quando a gente quer fazer um trabalho pelas crianças e pelas famílias, a gente é visto como aquele professor que quer aparecer, que quer ser melhor do que os outros. Quando, na realidade, quando eu fui ser servidora pública, foi para servir ao público e não me servir dele. O que eu busquei era para as crianças. Bom, aí trabalhei nessa escola. Passasse a enfrentar alguns percalços lá. Levava muitos tombos, que eu comecei a perder o equilíbrio com facilidade, porque pela força eu fui criando lesões musculares, neurológicas, e aquela escoliose que eu tinha, ela se transformou em lesões musculares permanentes, de ombro, de quadril, de joelho, porque eu tenho 1,48 m, eu nunca passei dos 48 quilos. Então, eu carregava crianças praticamente do meu tamanho e do meu peso. E eu não podia reclamar, porque se a gente reclama, em muitas escolas já se assina advertência. O que aconteceu contigo, diga-se de passagem. O que aconteceu comigo, não na EMEI Oscar Moraes. No Clemente Pinto. No Clemente Pinto. Então, o que ocorre? Como eu não saía a minha bendita efetivação, eu entrei em 2002 e 3 anos de estágio probatório, e eu só fui declarada efetiva em 2013. E eu já tinha pedido mudança de escola. Que seja o que Deus quiser, eu não aguento mais trabalhar com criança pequena. Cheguei na EMEF Clemente Pinto, fui recebida muito bem por o diretor na época, mas eu entrei para uma turma que a escola teve que pedir a transferência de um professor convocado para mim ficar naquele lugar. E eu já fui mal vista, porque eu fui tirar o lugar de um professor que todo mundo estava acostumado na escola. Mas não foi meu querer. Eu pedi mudança da escola que eu estava. Mas aí tu eras um pouco mal vista lá dentro? Por quê? Levasse advertência? Essas coisas, eu quero saber disso. Primeiro eu cheguei e já quis fazer parecer descritivo dos alunos, não parecer de marcar como se fazia. E no EMEF, um professor da educação infantil só é visto quando dá problema. Quando o professor falta, ou quando uma criança chora que não quer entrar, quando um aluno se machuca, quando o professor cai em tombo, quando o professor se machuca, pelo menos até 2017 não era assim, se é de lá para cá eu não sei, porque o último ano que eu trabalhei foi um ano bom. Então, eu peguei uma turma de 9 alunos com 2 inclusões sem diagnóstico, quer dizer sem diagnóstico, sem auxiliar pedagógico, e eu continuei carregando aquelas crianças no colo, para a minha sala de aula. E eu comecei a fazer coisas que eu gostava de fazer. Uma festinha coletiva para os alunos. Porque eu nunca tive uma festa de aniversário. Porque meus pais não tinham condições. Então, eu queria proporcionar para os meus alunos aquilo que tu não tivesse na infância. Claro. Eu sempre quis proporcionar para meus... Não para ser melhor do que ninguém. E os meus colegas sabem disso, porque eu sou uma pessoa que eu sempre busquei melhor para os outros. Porque eu pensava, enquanto eu cuido dos outros,
Deus não se esquece de mim. Bom, aí eu quero navegar um pouquinho no tempo, porque eu preciso chegar na tua exoneração. Eu trabalhei, Edson Costa, de 2008 a 2018 na EMF Clemente Pinto. Em 2018, até de 2008 a 2017, não tinha praça para educação infantil na escola. O prefeito, então, Alexandre Lindemeyer, reinaugurou uma obra na escola em 2014. Eu não tive a cara de comparecer, porque eu fiquei enojada, porque foi reinaugurada a obra na escola, com uma pracinha da educação infantil que a gente tanto pediu, cheia de entulho. O entulho da obra todo dentro da praça da educação infantil. E eu carregava as crianças para a Praça Saraiva. E não podia entrar no ginásio, porque estava interditado. Então, eu não tinha local. A turma era a única turma que existia, era minha. Eu cheguei a trabalhar com 26 crianças, porque era muita criança para um professor, mas era pouca para 2 turmas. 2 anos depois, fizeram mais uma turma, e eu caía, e eu levava tombo. Enquanto isso, eu cuidava da minha mãe. As doenças foram sendo agravadas pelo trabalho, se agravando pelo trabalho. O que corresponde a acidente de trabalho. Doença agravada pelo trabalho, segundo meu advogado, corresponde a acidente de trabalho. Tá? Então, eu fui indo. E eu fui precisando de médico. Até então, eu pagava. Um cardiologista, que eu tive diagnóstico de insuficiência aórtica. Numa discussão que eu tive na escola, eu passei mal com a diretora, porque eu queria o que eu queria. A diretora, até 2017. Eu queria que fosse feito um almoço para os alunos. Eu pedi, já que eu fui convidada para almoçar com o professor. Digo, tá, mas já que é o aniversário da escola e a gente está em função dos alunos, por que não faz alguma coisa para os alunos? Porque eu não quero fazer. Quem manda aqui sou eu. Os incomodados que se retirem. Quem disse isso? A diretora, então, até 2017. E eu me senti mal. Mas é uma coisa truculenta, né? Sim, bateu a porta na minha cara, né? Aliás, porta na cara foi o que eu mais levei na minha vida dentro da escola, da segunda escola que eu trabalhei. Até com 2017. todo esse esforço, esse empenho, essa dedicação. Eu visitava o Jornal Agora com meus alunos, tem matéria no Agorinha, tem um livro aqui, o livro que foi publicado pela SMEC. Projetos e Encantamentos. E o meu projeto é Somos Todos Diferentes. Foi editado e eu recebi 5 livros. Estou te trazendo um de presente. Poxa, muito obrigado. Vou ler com carinho. Então, assim, eu participei de todas as formações continuadas que o município oferecia, mesmo fora da minha carga horária. Bom, e aí, agravando o problema de saúde, onde é que houve, em que momento houve a judicialização do caso? Em 2018, eu levei um tombo dentro da minha sala de aula, porque a sala de aula do Clemente Pinto, a minha sala que eu trabalhava, ela tem um declive e ela é com um granito. E eu escorreguei e caí de costas. Só que eu caí de costas, eu torci o pé e bati com a lombar. Dentro da sala? Dentro da sala, na saída da sala. Muitas vezes eu levei tombo dentro da sala de aula e os alunos tinham que ir na secretaria chamar alguém para me socorrer, para me levantar, porque eu não conseguia levantar. E foi se agravando, se agravando, se agravando. Em agosto de 2018, eu levei esse tombo. E eu fiquei muito mal, porque eu fiquei sem conseguir andar quase. Aí eu procurei o Dr. Rafael Vancini, porque era muito doloroso, eu não tinha como isso no hospital, porque não tinha médico para atender, e ele me atendeu e me pediu um raio-x panorâmico de coluna. Aí ele ficou apavorado com as degenerações e com as lesões que eu tinha na coluna. De certo, te perguntou, como é que tu consegue trabalhar com esse problema? Mas eu te conheci tempos atrás, tu não tinha nada, tu não tinha dor, tu caminhava perfeito, o que estás toda errada agora? Aí ele me afastou do trabalho por 14 dias. Inicialmente 14 dias? 14 dias, em agosto de 2018. E depois? E eu voltei para trabalhar, e como eu nunca faltava o trabalho, né, me foi dito assim para mim, né, poxa, Celinha, faltar o trabalho por 14 dias por causa de um tombinho? Porque tombo para mim era normal levar, todo mundo sabia que eu caía no pátio, que eu caía dentro da sala de aula, todo mundo sabia que eu caía. A falta de equilíbrio, a falta de força, as lesões que eu tive em todo o lado esquerdo, eu também me parecia, tá, em todo o lado esquerdo, com exames de eletroneuromiografia e tudo mais. Consegui levar aquela turma até o final do ano, mesmo enojada daquelas palavras, de um professor que nunca faltou, mesmo quando cuidava sua mãe, toda noite. No outro dia estava lá, certeiro com seus alunos. Aí eu me afastei, trabalhei até 2018, final de 2018, quando foi em fevereiro de 2019, os 2 médicos, o Rafael Vancini, mais um cardiologista, me afastaram do trabalho. Passei por perícia na Previrg, ok, fui afastada. Tinha um outro vínculo com o INSS, que eu pagava por minha conta, Entendi. Para ter mais uma renda quando me
aposentasse, para ter alguém para me ajudar a limpar minha casa. Tá, e depois, em seguida? Fui sendo afastada. Afastada. O INSS também me afastou. Também. Uhum. A cada 6 meses eu tinha perícia. Mas eu saí para me tratar, para trabalhar de novo, para voltar para aquilo que eu amo fazer. Só que não era uma decisão tua, dependia, dependia de uma do melhora. Tratamento. Chegou a metade de 2019, chegou outubro. E já estamos avançando, hein? Ninguém me chama para consulta nenhuma. E aí eu tive que ir no médico, um reumatologista, porque eu tinha dor pelo corpo todo. Eu estava muito tensa, muito ansiosa, eu queria meus alunos, eu via as publicações dos meus alunos, e eu chorava o tempo todo, porque eu queria estar com meus alunos, e as mães me ligavam, eu queria que tu fosse professor do meu segundo filho e tudo mais. Procurei um reumatologista, e ele olhou meus exames, guria, como é que tu caminha? Tu caminha toda torta. Eu falei, doutora, eu não caminhava assim, mas tu está toda torta, tu está caminhando toda errada. Me encaminhou para fisioterapia. Cheguei na posto Rita Lobato, que é a minha unidade básica de saúde, e o médico transcreveu o pedido, parei na frente da fisioterapeuta, que me prescreveu pilates, RPG, liberação miofascial, hidroterapia, porque não poderia ser hidroginástica, que é feito com educador físico, teria que ser hidroterapia pela gravidade das minhas lesões. Me mandou lá para o SEAT. Ora, o SEAT não tem esses tratamentos. O município de Rio Grande, SUS, não oferece esses tratamentos. Cheguei lá, fui avaliada lá por um fisioterapeuta, que nem sei o nome, que as pessoas não usam identificação, que não sabe quem é quem no setor público. Cheguei, me avaliou, me mandou lá para uma sala com 30 pessoas, para um estagiário da Anhanguera em fisioterapia, que simplesmente não tinha visto meus exames. Comecei a fazer uma fisioterapia esquisita, e eu que estava com dor, comecei a não conseguir caminhar mais. Um dia esse fisioterapeuta me apertou aqui, de costas, e eu senti um estalo numa vértebra, e a partir dali eu não consegui caminhar. E aí começou. Vou na Secretaria da Saúde, me empurro para o SEAT me manda para o Rita Lobato, Secretaria da Saúde. Uma via crucis. Uma via cruz. Um dia eu estou lá, SEAT disse, não vamos mais te atender, ninguém aqui mais toca na tua coluna. E eu estou lá, sentada naqueles bancos, caindo nos pedaços que deixaram de deteriorar tudo. E aí foste para onde? Aí eu vi uma senhora na minha frente que disse assim, minha filha, por que tu não procura a Defensoria Pública? Procurasse a Defensoria? Aí ela me botou no táxi, que ela tinha chamado para ela, e me soltou na frente da minha casa. E eu fui na Defensoria Pública. E lá eu tive o acolhimento, que eu nunca imaginei. Quando eu via aquelas filas ali, eu sempre perguntava assim, eu tenho marido de perguntar, o que será que estão dando ali que tem uma fila tão grande? E hoje eu sei que o que estava dando é o melhor tratamento, a melhor instituição pública que eu já conheci, além do Hospital Universitário, é claro, né? A melhor instituição que trata a gente com respeito. E via a Defensoria conseguisse Via a Defensoria Pública, eu chegava lá e estava limpando, aí eu tinha asma, aí estava cheiro forte, aí o defensor mandava parar a limpeza, trocar material, me ofereciam água, me levava para outro canto, e eu sempre chorava. Porque quando eu sou bem atendida, se eu sou maltratada ou se eu sou bem tratada, o efeito é o mesmo. Eu me emociono. Às vezes, quando eu sou melhor tratada, eu me emociono mais ainda. E aí, quando ele viu meu exame, ele disse assim, não, vem para cá. Marcou comigo, chamou os estagiários, disse, vamos solicitar para o município o tratamento que o fisioterapeuta do SUS te prescreveu. E solicitamos certidões negativas. O município escapa daqui, escapa dali, escapa de lá. Só que era uma ação contra o município e contra o Estado, porque a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Dever do Estado. E é de fato. Isso aí é de fato e de direito. As pessoas não sabem. Está no livrinho lá. E é conveniente que as pessoas não saibam. Tá? Para eles é. Eu não sou a pessoa que está promovendo baderna, está promovendo que as pessoas judicializem. Mas se tiver que judicializar, judicializa. Inicialmente pela Defensoria Pública, que é a melhor instituição que eu conheço, que eu conheci. Porque até então eu não tinha sido acolhida por ninguém. Nem pelo meu empregador, município de Rio Grande, nem pela Secretaria da Saúde, que o senhor secretário Maicon Lemos nunca teve a dignidade de me atender quando eu ia saber por que não me chamar para consulta nenhuma. Quer dizer, eles são pessoas que se julgam, são pagas por nós e estão acima de nós. Quanto tempo ficasse a ver navios assim? Até a tua exoneração, que eu quero chegar daqui a um minuto. Fiquei 3 meses sem conseguir caminhar. Quanto? 3 meses sem conseguir caminhar. Até a Defensoria me conseguir a primeira liminar. Não tem como eu desmembrar o tratamento da judicialização da saúde e da exoneração. Porque uma coisa levou a outra. Eu parei
para tratar a saúde e voltar a trabalhar. Só que me negaram a saúde. O momento que me negaram a saúde, e eu tive que entrar judicial, e eu nem sabia que defensoria era justiça, depois é que eu fiquei sabendo, eu comecei a ganhar liminares. Enquanto isso, estou fazendo perícia. Até 2021, eu fiz perícia na Previrg. Todo esse tempo em afastamento, em claro. afastamento dos 2 locais, Certo. dos 2 vínculos que eu tinha. Porque cada perícia que eu fazia, o médico dizia assim, tu tem outro vínculo, né? Sim, porque quem trabalha 20 horas geralmente tem mais outro vínculo. Isso é Se não normal. trabalha 40. Isso é Aí diz assim, normal. não esquece que tu tem que estar afastado nos 2 locais de trabalho. Tu não pode estar afastado de um trabalho. Eu estou afastada nos 2 locais de trabalho. Ponto. Até 2021 eu fiz perícia. Em agosto de 2021 eu fiz perícia. Quando eu fui agendar mais Mas uma o perícia... município te deixou muito tempo Não, sem ele me deixou... Não, a perícia. até 2021 eu fiz perícia regularmente, até agosto de 2021. Perfeito. Quando eu fui agendar a perícia no final de 2021, a Previrg me informou, está lá na mensagem do meu WhatsApp, que não tem mais perícia. Agora se deixa os atestados no NASO, que é na Secretaria de Gestão Administrativa e Licitações. E tudo bem, passei a deixar, mas eu quero perícia. Eu preciso de perícia. Porque eu já estava começando a melhorar. Eu tinha condições de voltar a querias trabalhar. retornar para o trabalho, né? Porque os meus médicos me garantiam que se eu tivesse os tratamentos prescritos, que eu trabalharia num turno e faria o tratamento em outro. Vamos lá, a tua exoneração, em que momento se dá? E quem é que te exonerou e a forma como isso ocorreu? Eu briguei por perícia, Edson, eu quero dizer isso. Sim, eu entendi. Eu fui mal orientada pelo sindicato, pela assessoria jurídica do Sinterg, que é o escritório do deputado, dos 2 deputados, o Lindemeyer e o Halley. Eu fui mal orientada. Como é que eu deveria de exigir uma perícia? Eu tinha que exigir o direito meu ter perícia. E eu fiquei sem perícia. Quando foi? Em janeiro de 2024. Quer dizer, eu fiquei de agosto de 2021 a janeiro de 2024 sem perícia. Somente renovando o benefício. Renovando. Porque o prefeito promoveu, junto com seus vereadores, a reforma da Previdência Municipal. Aí ele trocou o nome do benefício de auxílio-doença para licença remunerada para tratamento de saúde. E não tinha mais perícia, só se o médico julgasse necessário. E eu deixava os atestados e eu estava quase desacatando alguém. E eu pedia para o meu esposo, ou alguém da minha família, levar o atestado. Porque eu queria perícia. E eu estava brigando por perícia e eu estava vendo a hora de eu desacatar alguém e ser presa lá dentro. Porque isso aí, para eles, é só um detalhe, né? Me chamaram. Eu estava no Rita Lobato esperando atendimento com o médico. E o meu esposo foi levar o atestado e me botou no telefone lá com um enfermeiro do trabalho dizendo que o médico do trabalho, na época, cargo de confiança do prefeito, queria me ver, porque ele queria ver todo mundo. Que ano isso? Em janeiro de 2024. Já no governo Fábio Branco. Fábio Branco. O problema todo, em tese, se deu no governo Fábio Branco, mas o governo Lindemeyer não está livre, porque o escritório dele é o escritório que orienta, ou pelo menos deveria de orientar, os sindicalizados, professores do município. E eu fui mal orientada. Como é que tu ficasse sabendo da tua exoneração? A minha exoneração, ela se deu em 2024. Fui lá falar com o tal do médico do NASO. Aí ele me olha assim, com uma cara assim de quem estava vendo uma coisa, que não estava vendo uma pessoa na frente dele. Assim, mas guriazinha, tu estás afastada há muito tempo do município? Vou te encaminhar para a junta médica. Tens até pós-carnaval para me trazer todos os exames atualizados. Eu falei, doutora, eu não tenho condições de trazer uma ressonância. Eu tinha 6 ressonâncias magnéticas vencidas há 8 meses. E o meu médico não queria me expor à radiação desnecessária, porque só vai aparecer coisas piores. Lesões musculares, nervosas e tudo mais. Aí eu disse, não, te vira. Vais me mantendo informado. Enquanto isso, me aparece cálculo na vesícula, tive que operar e tudo mais. Recebi uma ligação de lá, da Secretaria de Gestão Administrativa, no departamento NASO, do enfermeiro do trabalho, dizendo que o médico queria me ver no dia 2 de maio. Eu estava com todos os exames em mãos, eu estava com um atestado médico, que eu precisei pagar uma consulta particular, porque não tinha pelo HU. Quero frisar aqui que o atendimento do HU, esses médicos, que a Santa Casa de Rio Grande hoje diz que são os culpados do fracasso da Santa Casa, os médicos do Hospital Bom Porto, esses são os médicos que me atendem nota 1000 no Hospital Universitário. Dr. Marcelo Mendes e sua equipe, Dr. Leandro Janelli, doutora Anitza França, pneumologista, doutora Andréa Almeida,
hematologista, que eu sempre tive plaquetas baixas desde criança, então eu faço acompanhamento. O doutor Rafael Avancini, muitas vezes, e o doutor Marcelo Mendes, que são os principais sócios do HU, do Monporto, muitas vezes me atendem em seus consultórios particulares para me dar uma injeção. A prescrição de uma injeção que eu não tenho no município, porque o município leva 45 dias para passar por um clínico geral. Bem, levei todos os exames, cheguei lá. Ele simplesmente, o médico do NAS, olhou o meu atestado e disse assim, tá bom, eu vou marcar a junta médica para ti. Digo, tá, mas o senhor não vai pedir os exames que eu fiz, as 5 ressonâncias, que eu fiquei mais de 5 horas deitada sem conseguir levantar, saindo de uma cadeira de roda no hospital? Disse, não vais querer me ensinar o meu trabalho, guriazinha. Digo, o senhor se dirige a mim, por gentileza, da mesma forma que eu estou me dirigindo à senhora. Não vais querer me ensinar o meu trabalho, guriazinha, de novo. Te vejo na junta médica. Quanto será? A gente te avisa. Bom, aí o caldo começou a engrossar. Aí o caldo começou a engrossar por quê? Porque passaram-se um mês, passou 2 e passou quase 3. E eu, com medo que os exames vencessem de novo, estivesse eu que me deitar naquela mesa de exame lá, embora atendida com todo o carinho por aqueles servidores do HU que fazem milagres, tratar com toda a atenção, todo o carinho, te ajudando a deitar, te ajudando a levantar. Eu, com medo que vencesse, comecei a ligar. Como eu não tinha retorno, o telefone não atendia, como não atendem até hoje os telefones das secretarias, nenhuma do município, eu tive que mandar um e-mail, descobri o e-mail e te perguntei no grupo, alguém sabe o e-mail? Teve que perguntar um e-mail para poder entrar. No grupo, alguém entendi. sabe? Aí eu perguntei, me disseram lá um e-mail. Aí eu mandei um e-mail para saber quando seria a junta médica, porque eu temia que meus exames vencessem e novamente eu tivesse que fazê-los. Quero saber da exoneração. Vamos lá. Dia 18 de julho de 2024? 2024, aparece lá no sistema, comecei a receber uma chuva de e-mail. Da onde? Da prefeitura mesmo? Prefeitura. E-mail trocado entre os setores, sistema NET. Certo. E-mail trocado entre os setores, uma cópia para mim. E-mail trocado entre os setores, uma cópia para mim. Aí o médico coloca lá um atestado dizendo que eu havia sido avaliada no dia 18 de julho pelo médico tal, e que estava sendo encaminhado para aposentadoria por invalidez, mas não por doença agravada pelo trabalho. Digo, peraí. Ué? Como assim? Mas houve uma Que junta médica? aí de curso, né? Que junta médica? Onde se deu esse negócio? É espiritual? Porque eu não estive presente. Uma junta médica fantasma. Estamos diante de uma situação anômala. Existe. Hein? Olha, existe um tipo, segundo meu advogado, doutor Rafael Rezende, maravilhoso. Bom médico, excelente. Doutor Rafael Rezende é advogado. Segundo ele, existe uma junta médica chamada indireta, mas ela precisa... E esse último médico foi o que te deu... Eu não vou dar o nome do médico. Perfeito. Ele é o médico do NASO, todo mundo sabe quem é. O cargo de confiança do prefeito Fábio Branco, que foi colocado lá, segundo informações extraoficiais, para tirar os benefícios das pessoas que estavam em benefício. Porque o outro médico estava deixando correr muito e tal, né? Segundo foi isso. Aí aparece aquela junta médica feita por ele, por uma médica que eu nunca vi na minha vida, e nem conheço, nunca vi de nome, de um posto de saúde aí que eu andei pesquisando, e era de um posto de saúde. Segundo meu advogado, existe uma junta médica indireta que se faz quando a pessoa não pode estar hospitalizada, não pode estar presente, mas o médico tem que estar de posse dos exames, atestados e laudos médicos, coisa que não ocorreu, porque todos os exames que eu tenho, que foram levados para a junta médica, está guardado na junta médica, não foi visto um exame. E nota, só uma observação, o CIDS é Código Internacional de Doenças, que o médico do NASO utilizou para a junta médica, não foi nenhum do atestado que está, do relatório atestado do Dr. Marcelo Mendes, que me afasta do trabalho de forma definitiva por doença agravada pelo trabalho de professor de educação infantil, a partir de abril de 2024. Ele não usou nenhum. Ele usou todos os CIDs de uma junta médica no Departamento Médico do Judiciário que eu tive em Porto Alegre, também em 2024, no início do ano, para que o município e o Estado exigiram para que eu continuasse tendo os tratamentos. E ele usou aquele processo, aquele laudo médico, para me afastar do trabalho. Em que momento e de que forma tu foste comunicada que não fazias mais parte do time? Eu quero chegar nisso aí. Eles trocaram os e-mails entre eles
E aí eu recebi um e-mail, assim, um aconselhamento, assim, o que se Aí faz? tu ias acompanhando ali a Previr, que não sei o evolução quê, eu não das entendia o que estava conversas, ali, né? E eu tentava responder, ninguém me respondia, e eu queria saber como é que eu fazia, que eu queria falar com alguém que queria ser atendida, eu queria perícia, que não tinha acontecido. Pergunto para o meu advogado, como é que eu faço para recorrer da junta médica? Primeira coisa, porque a junta médica não aconteceu. Aí o advogado olhou e disse assim, mas que estranho isso aqui. Isso aqui está esquisito. Aliás, tem muita coisa estranha nesse Aí eu contexto. fiz, Né? Quase pois tudo, né? tudo é estranho. Tudo é estranho. Tudo que aconteceu comigo, SMED sempre tomou conhecimento, Secretaria de Gestão Houve Administrativa, omissão tudo. da Houve SMED nesse omissão caso? da SMED, do ex-secretário André Lemes, não nesse caso, em outros casos, do assédio moral que eu sofri na escola, e eu tive que fazer um relatório para ele, eu fui orientada errado pelo Sinterg, e eu fui fazer um relatório para ele, e não era ele que abriu o processo administrativo ou sindicância contra quem me perseguia, era a Secretaria de Gestão Administrativa e Licitações. E eu não fiz. Tu te declaras perseguida dentro do município. Dentro da escola, até 2017. De 2008 a 2017. 2018 teve uma eleição, teve 2017 uma eleição, que é a atual gestão que está agora, que são pessoas que eu confio, pessoas que eu gosto e que gostam de mim também, do meu trabalho, que me apoiam, me apoiaram. No único ano que eu tive praça na educação infantil. 2018 teve a praça na educação infantil que eu briguei a vida inteira para ter a praça para os meus alunos. Em 2018 tem. De novo, vamos a lá, exoneração. Eu preciso saber da exoneração. Aí eu abro meu e-mail lá. Eu tinha medo que chegasse 1h da tarde, porque era a hora que começava chumbo, né? Era chumbo para tudo que era lado, né? E eu só recebia o chumbo, eu não sabia do que chumbo, de que lado que vinha, porque era um e-mail trocado entre setores. E teve um e-mail que disseram assim: se cuida com a professora fulano, porque ela está nos questionando muito. Tu? É. Entre os setores trocaram. Tem que se cuidar por quê? O servidor público tem que ser questionado. Não, mas por quê? Mesmo, mas né? aí, é que quando a gente começa a perguntar mais, todo mundo acha que a gente está querendo alguma coisa contra aquele outro. E não, eu queria apenas saber. Eu queria saber por que o benefício trocou de auxílio-doença para licença para remunerado para tratamento de saúde. Que loucura para isso. Para descontar imposto de renda. Que coisa de uma grave pobre isso, professora que ganhava R$ 2.800 por mês. Eu quero saber da tua exoneração. Me manda para Previr, que me chama para levar documentação para aposentadoria por incapacidade. Lá fui eu. Cheguei lá, me pediram 2 documentos, memória de cálculo e uma CTC. Eu não tenho isso aqui. Pede na prefeitura. A prefeitura também não tem. Levei o documento que eu tinha na Previrg. 2 dias depois, eu recebo uma troca de e-mail que foi trocado entre a Secretaria de Gestão Administrativa e a presidente da Previrg, jurídico, tentando decidir se me aposentavam por incapacidade permanente ou se me exoneravam. E eu não sabia nem o que era a palavra exoneração. Bom, o negócio era te botar a porta fora, era isso, né? Exatamente. Aí quando eu chego assim, decidiram me exonerar. Recebi um e-mail, eu estava fazendo fisioterapia respiratória porque eu estava mal, e eu tenho esse tratamento via judicial, de segunda a sexta eu recebo, custeado pelo município e pelo Estado. Agora, exonerada com que fundamentação? Não teve fundamentação. Está na rua porque está na rua, é isso? Eu não tive acesso. Eu não tive acesso. Como assim não teve eu não tive acesso a um processo administrativo. Um dia eu mandei um e-mail para saber o que eu preciso para recorrer. Existe algum documento padrão para recorrer da junta médica que não aconteceu? Aí uma pessoa, um terceirizado, me respondeu assim, conforme o secretário, conforme o estatuto. Aí eu pergunto, que estatuto? O município tem 3 estatutos, tem o Estatuto da Previrg, tem o Estatuto dos Servidores e tem o Estatuto dos Professores. Tá, e o teu primeiro ato após ser enxotada? Eu fiquei me sentindo mal. No mesmo tempo que eu abro o e-mail, que eu senti que eu recebi a notificação de e-mail, que é isso, exonerada? Aí a minha fisioterapeuta disse, olha, assim, eu acho que tu foi mandado embora. Aí o meu telefone tocou. Eu atendi o telefone, era a pessoa do RH da SMED, dizendo que eu tinha sido exonerada e que eu estava, olha só a ironia, que eu estava proibida de ir trabalhar na manhã seguinte. Ué. E são totalmente desorganizados. Porque como assim trabalhar no outro dia? Se eu estava afastada desde 22 de fevereiro de 2019, fará 6 anos agora, sábado, que eu fui afastada para tratar uma doença, para me tratar e voltar a trabalhar. Como assim? Exonerada. Aí eu tenho que tu foi afastada. Não, eu sei que eu estou afastada para auxílio doença, eu fui para aposentadoria, para invalidez. E ela disse, não, tu foi demitida, exonerada, fosse mandada embora. Em outras palavras, eu não preciso desenhar para te entender, né? Por telefone e por e-mail.
Aí já mandaram avisar que tinha que me descontar um vale-alimentação que eu tinha recebido, que eu já tinha usado o cartão, que tinha que me descontar aquilo também. Bom, nesse momento, me desligaram do sistema da prefeitura, de ver contra-cheque, de ter acesso ao imposto, à DIRF do imposto de renda. Inclusive, quero deixar frisado aqui que estão me negando a DIRF de 2024 para que eu possa declarar o imposto de renda agora assim que abrir, porque eu tenho tratamento judicial e eu sou obrigada a declarar o imposto de renda porque eu recebi verbas públicas para pagar tratamentos. Eu sou obrigada a declarar. E o município, eu estou pedindo desde dezembro, e o município está me negando esse documento. Pedi agora, semana passada, abriram um prazo de mais 30 dias para me fornecer. Estou achando que não vão. Eu não tive mais acesso a nada. Aí eu tive que sentar na frente do meu advogado, porque em 2020, Edson, eu perdi a assistência da defensoria, porque o município me pagou uma licença para mim pecúnio, e eu passei da renda de 3 salários por mês e eu perdi. Eu tive que procurar um advogado que tivesse feito estágio na defensoria. Doutor Rafael Rezende, um anjo que mais um. Os meus carrascos são aqueles que deveriam de cuidar da minha saúde, porque todo empregador é obrigado a cuidar da saúde dos seus empregados. E zelar pela lei, não. E zelar pela lei. O que não houve. Não houve. Houve desleixo, houve negligência, houve má vontade, houve má fé da parte deles, porque eles me negaram o direito de ser ouvida. Eu não preciso te dizer que eu recorri a Deus e o mundo. Eu recorri a CCs na época, que hoje são vereadores, não com meu voto, é claro, que eu não tenho partido. O meu pai dizia, não me importa quem governe, e sim como governe. E o meu pai dizia, não me importa o partido que esteja no poder. Meu pai era semi-analfabeto. Não me importa o partido que esteja no poder. O que importa é que na Câmara ele não tenha maioria. Ele tem que ter minoria. Porque se ele tentar votar, se o partido tentar um projeto a favor do povo e aqueles vereadores votarem contra, na outra eleição ele sai. Agora, se ele tiver maioria, ele aprova tudo o que ele quer. Basta isso, que o município está com tanto dinheiro, que agora criaram mais secretarias. Ora, se tem tanto dinheiro assim, por que me descontaram imposto de renda em auxílio-doença? Bom, ficou claro que a professora Celinha teve uma exoneração estranhíssima na questão legal, na questão ética e na questão moral. Resumo da ópera. Celinha vai fazer o que agora? Qual é o próximo passo e como é que a senhora define esta exoneração? Olha, o próximo passo já foi dado. Foi judicializado. Porque não teve conversa e ninguém quis me receber. Ninguém quis me receber. Eu não tive, eu tive uma exoneração covarde, injusta, imoral, pode ser até que seja legal, eu não conheço os termos da lei, porque eu sou professor de educação infantil. Da minha área, eu sempre procuro saber mais. Da área dos outros, eu não tenho conhecimento. Tá? Então, os próximos passos foram dados. Mas, pelo que eu entendi, o meu caso é o único em Rio Grande. Está sendo avaliado em Porto Alegre. Não sei se tem um caso semelhante ao meu, porque Rio Grande foi uma das poucas cidades que não teve a mudança automática de regime do INSS para o município. Não foi automático. E aí não me pergunta por quê, porque eu não sei entender isso. Eu quis ser ouvida, eu quis saber o que estava acontecendo, porque teve casos graves aqui de agressão a animais e tudo mais, e pessoas não foram exoneradas. Então, eu encontro pessoas na rua, pais de ex-aluno meu, perguntam assim, Tia Celinha, o que aconteceu contigo? Tu era tão pacioso, tu cometeu algum crime? Tu perdeu a paciência com alguma criança? Por que tu foi exonerada? Ou aquela palavra assim, como assim tu foi exonerada? Eu pensei que tu era concursada. Eu sou concursada por livre concorrência, eu sou nomeada, eu cumpri estágio probatório, eu fui aprovada nos estágios probatórios, eu nunca desacatei um superior, embora discordasse de muitas coisas. Eu assinei diversas advertências, todas elas com conhecimento da SMED. Todos tiveram conhecimento, a SMED teve conhecimento. Diversas vezes... Advertências injustas na sua Advertências ótica? Injustas, cujas atas somem. Sumiram as atas Somem nas também? escolas. Na escola... Em que período isso? Até 2017. E o secretário, some também os relatos feitos ao secretário, André Lemes. Eu vou dar nome, porque ele até me disse. Digo, eu vou ter que entrar com processo contra o município. Ele disse assim, se tiver que entrar, entra contra o município, porque eu sou um reles professor que nem tu. E eu sei que o que eu estou dizendo aqui pode me causar um processo, porque quem manda mais
quem tem mais pode mais, tá? Só que as pessoas esquecem que cargos são temporários. O que a gente é, não é. E eu estou aqui, Edson, na tua frente, aceitei, te pedi, porque agora, no sábado, faz 6 anos que eu fui afastada para voltar a trabalhar. Nunca, em hipótese alguma, Sinterg, assessoria jurídica do Sinterg, nas mais de 12 vezes que eu fui atendida por diversos do escritório que representa os professores, nunca levantaram a possibilidade de eu ser exonerada. Nunca ninguém me falou nada disso. E Nunca. acabou sendo exonerada. Eu fui exonerada. E eu fui exonerada sem direito a nada. Sem direito a ter acesso a saber o que foi os R$900 que me depositaram na minha conta em final de agosto e o que foi os R$500 que me depositaram na conta em setembro, porque eu não tive mais acesso a nada. Eu fui desligada, eu fui chutada, como um pano velho que a gente usou e que não dá para lavar mais, porque não serve mais. Professora, Justo no momento que eu mais precisava de uma fragilidade física, emocional e tudo mais. Então, com a palavra, o município de Rio Grande, que diga, que prove o que fez e o que não fez. Porque se não disser aqui, vai dizer na justiça. Professora Célia Maria Castro Goulart, professora Celinha, obrigado por ter vindo aqui ao podcast Edson Costa Repórter, abrir o coração, descortinar uma situação que a população até então não conhecia, e parabéns pela coragem de ter feito isso. Edson, resumindo, só para finalizar, como meu advogado me disse, vai, fala a verdade, tu não tem nada a esconder. Tens a doença? Tens os laudos? Tenho a avaliação dos pais dos meus alunos do meu trabalho, inclusive de pessoas próximas aqui. Tenho avaliação, tenho uma pasta de avaliação, todas as minhas turmas, e eu fiz um DVD para cada aluno meu com 2.000 fotos e músicas, projetos que a gente trabalhou e dei de presente. Eu gastava quase a metade do meu salário. Falando em presente, muito obrigado pelo livro. Fico satisfeito. Promovido pela SMEC e o da maior dificuldade, eu sempre fiz tudo. E eu sou uma pessoa, Edson, bem mandada. Eu nunca me preocupei com meus direitos e sempre cumpri meu dever, porque eu pensei, ledo engano, que dos meus direitos tinha alguém cuidando. Só que estava cuidando de um jeito de me passar a perna. Muito obrigado, professora. Estamos encerrando aqui o nosso podcast com esse tema alvissareiro, polêmico, mas com o objetivo de trazer à luz aquilo que acontece muitas vezes nos bastidores do poder e a sociedade acaba não conhecendo. Vá até o nosso canal no YouTube e faça a sua inscrição. Estamos crescendo e estamos incomodando muita gente. Por hora, missão cumprida. Muito obrigado e até o próximo episódio.